Então, gente linda, faz um tempinho, né? Vocês tiveram uma semana de descanso, né? Um justo descanso. Acho que todos nós estávamos precisando. Deixa eu ver ali. Estávamos precisando desse descanso, mas então aí vamos retomar, né? O que a gente estava vendo. Então vamos relembrar. E aí? Vocês lembram a última coisa que a gente viu? A última coisa foi a tabela. Ligação polar e apolar. Isso, o vídeo. Você passou para a gente fazer. Isso, o vídeo, né? Aí de ligação polar e apolar. Perfeito. E aí, vocês lembram o que é polar? O que a palavra polar remete a vocês? O que faz vocês lembrarem? Tem um polo eletromagnético na partícula? Isso. E quais são esses polos, Rian? Positivo e negativo? Isso, positivo e negativo. Isso Forças mesmo. diferentes. Fala, Laura. Forças diferentes. Forças diferentes. Isso. Quando os átomos eles têm forças diferentes, né? Então, um puxa os elétrons com mais força, aí quem puxa os elétrons com mais força fica sendo o polo negativo, e o coitado que é mais fraquinho, né? Que não tem tanta força, que os elétrons se afastam dele, aí fica com o polo positivo. Perfeito, isso mesmo. Então, e aí, gente? Agora que os colegas ajudaram a gente a relembrar, tranquilo? Relembraram? Sim. Então tá. É assim, essa parte, ela é complexa, mas nem tanto. Então, o que eu vou trabalhar com vocês hoje? Eu acabei de colocar mais material, tá junto no material 1, lá no Google Class. Se vocês quiserem, depois eu mostro, tá? Tá no material de estudos, né, lá no Google Class, terceiro bimestre. Aí tá no material 1. Aí, junto do material 1, tem a parte do número de oxidação que a gente já tinha visto. Aí tem a parte de polaridade, tem assim, aula 14 de polaridade, porque assim, eu peguei esse material do caderno de vocês, da apostila, aí tem os links, né? Os links que remetem a gente a alguns conteúdos. Tanto que o vídeo que a gente viu foi um vídeo que estava nesse material de vocês, né? No link lá, aí eu peguei o vídeo. E também aí peguei essa aula 14, né? Que é um material, e coloquei mais um material hoje. Talvez vocês estejam pensando, nossa, que doida, ela vai querer que a gente copie isso? Não. De novo, o que eu quero que vocês façam? Que vocês, hoje, coloquem a data de hoje no caderno e anotem os exercícios, alguns lembretes, algumas coisas que eu acho legal ter no caderno, não precisa ter o material todo. O material vai continuar lá no Google Class para vocês consultarem, tá? Esse material faz de conta que é como se fosse um livro. A gente não pega o livro e copia o conteúdo no caderno, né? A gente tem o livro para consultar, né? E como assim, como o nosso currículo, ele é em espiral, como é que funciona o currículo do Estado de São Paulo? Tem conteúdos que no livro didático está no primeiro ano, só que no nosso currículo está no segundo ano. Então, essa parte de polaridade está em qual livro? Está no livro do primeiro ano, tá? Mas no nosso currículo está no segundo ano, porque são coisas que a gente vai precisar na questão de quem ganha elétrons, quem perde elétrons, justamente para a gente dar subsídio para o nosso quarto bimestre. Embora que eu vou encerrar esse conteúdo, que não é tão complexo, e já vou começar o conteúdo do quarto bimestre, nesse bimestre já. Bom dia, Melina e Matheus. Por quê? Porque esse conteúdo do quarto bimestre, ele é relativamente complexo e muito cobrado, gente. Cai muito em vestibular, cai muito no Enem. Então, eu preciso fechar esse conteúdo com vocês aqui para dar início ao próximo. Só que o quarto bimestre, a gente sabe que metade de outubro, novembro, dezembro, a gente vai estar cansado, vai ter aquele monte de coisa. Aí, por isso que eu já vou começar o conteúdo do quarto bimestre no terceiro bimestre. Tudo bem, gente? Sim. Ok. Tudo bem? Deu para entender ou eu falei demais? Como sempre, eu falo demais, né, gente?
Não, deu pra Deixa eu entender. só recalcular, Silvio. Você vai passar o material do terceiro bimestre agora? Sim. Então, Ah, tá. esse daqui é o material do terceiro bimestre, que eu estou concluindo com vocês, que é o que a professora está passando lá no centro de mídias, né? Aí, só que assim, ela tem uma aula, é rápido, ela fala um determinado conteúdo, no próximo ela já muda, só que para a gente entender, não dá para ser no mesmo ritmo dela, né? Então, ai, volta. Meu pai. Às vezes eu me estresso com aquela professora, mano. Não, tadinho. Tem às vezes que ela embola a língua e ela vai e volta, sabe? Tipo, ela inicia, ela volta e fala de novo. Aí eu fico, quê? Tadinha dela. Então, gente lindo, deixa eu fazer aqui. Então, de novo, a nossa luzinha tá aqui. Aqui é mais um fechamento do que a gente viu no vídeo. Esse material, isso daqui, gente, tá lá no Google Class, tá? Vocês não precisam copiar o texto. Vocês vão colocar de novo, eles vão colocar a data e vão colocar, no caso, o título. Então, polaridade das ligações. Não precisa copiar o texto. Só se vocês quiserem colocar... Eu acho legal, ó, o que tá... Alguém lê aqui para mim, aí a gente pega o mais importante aqui. Onde, prof? Desde o começo. Pode começar? Pode, Laura. Polaridade das ligações. Embora a ligação covalente represente o compartilhamento de elétrons, a polaridade de uma ligação desse tipo está relacionada à capacidade que o núcleo de cada átomo tem de atrair os elétrons compartilhados nessa ligação. Essa capacidade chama-se eletronegatividade. Uma ligação covalente será polar se os átomos envolvidos na ligação forem do mesmo elemento químico, pois, nesse caso, não haverá diferença de eletronegatividade, e os elétrons da ligação serão atraídos com a mesma intensidade pelos dois núcleos. Como exemplo, tem-se a molécula de gás hidrogênio, cuja fórmula estrutural se representa a seguir. Está representada a seguir. E aí, gente? Deu para entender aqui? Isso daqui é uma retomada do que a gente já viu, e até a Laura tinha falado, né? Forças diferentes para uma molécula polar. Aí, para uma molécula apolar, as forças serão iguais. Que forças? A eletronegatividade. Vocês têm alguma dúvida dessa parte aqui do texto? Não. Não? Então, é só para recapitular e para consolidar isso daqui. Então, por que falou do núcleo? Porque o núcleo é constituído de quê? Quais são as partículas que constituem o núcleo dos átomos? Prótons e nêutrons. Isso, Marcos, prótons e nêutrons. Qual delas é positiva? O próton. Isso, então os prótons são positivos. E os elétrons ficam onde? Na eletrosfera. Na eletrosfera, ao redor do átomo, do núcleo, perfeito. Então, o que a gente tem aí? O que o Rian tinha falado, né, das cargas eletromagnéticas, positivas e negativas. Então, vamos pensar no átomo. A gente tem o núcleo, que é positivo, tem os nêutrons, mas nêutron não tem carga, né, então tem os prótons lá, que são positivos, e tem os elétrons ao redor, que são negativos. Aí, positivo não atrai o negativo, não é isso que a gente aprendeu? Sim. Não é isso que a gente aprendeu? Então, assim, talvez algum de vocês tenha pensado, nossa, mas por que os elétrons não caem dentro do núcleo? Já que eles são negativos e eles são atraídos para dentro, né? Então, por quê? Porque os elétrons estão sempre girando, gente. Se a gente pensar numa brincadeira, né? Quando a gente era É a mesma criança... lógica do que porque a Terra não cai na direção do Sol. Marcos, você é um lindo, Ela perfeito. fica, ela vai Como é que tentar é? cair, só que erra, aí tenta cair e erra, e aí fica girando para sempre. Isso. E também a gente pode pensar, quando a gente era criança, a gente ia brincar com um amigo e pegava na mão do amigo e começava a girar. Quando a gente começa a girar o amigo, o que acontece com as perninhas dele?
Ei, Gui, o que acontece com as perninhas do amigo que a gente tá girando? Depende de como gira. Não, girar forte. A gente começou a girar, no começo as perninhas do amigo estavam no chão, não estavam? Aí a perna dele sai para cima, daí fica flutuando. Flutua. Isso, E vai flutua, sendo vai para cima. puxado. Isso. Aí é meio que anular-se a gravidade, né? Porque a perna dele vai para cima, fica girando. Então, é mais ou menos isso que acontece com os elétrons. Como eles estão em constante giro, eles estão girando ao redor do núcleo, então eles não são atraídos para dentro do núcleo. Igual o nosso amiguinho, se a gente ficar girando com ele para sempre, é claro que ele ia ficar tonto, né? Igual um peru bêbado, e a gente também. Mas se conseguisse, as perninhas dele não iam ir para o chão, ia ficar para cima. Então é por isso que o elétron não é atraído, porque ele está sempre girando. A Agora, força da atração não é tão forte quanto a força do giro dele. isso, perfeito, perfeito, tá? Mas mesmo assim, aí tem essa atração. Até agora deu para entender ou só confundi vocês? Deu para entender. Deu pra entender. Legal. Então é assim: quanto mais prótons tem no núcleo, mais força esse núcleo tem para atrair os elétrons. Então é a nossa eletronegatividade, é a atração, é a força que a Laura tinha falado, tá? Aí vou dar. Todo mundo tá me vendo? É que fica meio. Sim. Sim. Ah, tá. Não, deixa eu mostrar outra coisa. Porque só mostrar as minhas mãozinhas. Deixa eu parar de compartilhar aqui, eu vou compartilhar a tela inteira. Aí eu vou mostrar para vocês o Professora, simulador. Oi, fala, Laura. quantos mais prótons ele tiver, mais força ele vai ter para atrair os elétrons? Isso. Tem a ver com isso, mas tem a ver com outra coisa. Tem vários fatores, esse é um deles. Então, chegamos aqui no nosso simulador. Então, aqui, olha que bonitinho. Vamos montar um átomo. Esse meu átomo aqui está escrito o quê? Que é quem? Carbono. Que é o carbono. Isso. Eu vou tirar tudo. Ó, aqui a gente embaixo tem os prótons, aqui tem os nêutrons, aqui tem os elétrons. Eu não estou vendo vocês, tá, gente? Só vou ouvir. Ó, vou tirar, porque a gente vai montar um átomo. E isso vocês podem montar em casa, tá? Olha, vocês já pensaram que vocês iam montar um átomo na vida, gente? Maneiro, Olha, maneiro. o Monte o que seu não é? átomo na sua própria casa por apenas R$ Não, 1,99 por mês. não precisa nem pagar, é de graça, só pagar a internet, né? Mas não precisa pagar para montar seu átomo, imagina? As organizações Tabajara vai vender o seu próprio átomo. Então, vamos montar aqui o nosso átomo, tá? Então, o núcleo está vazio, está todo vazio. Quantas camadas tem ao redor aqui do núcleo? Tem duas. Tem duas. Então, nesse nosso simulador, a gente só vai conseguir fazer os átomos, gente, da primeira e da segunda linha da tabela periódica. A gente não vai conseguir fazer átomos maiores. Por quê? Vamos relembrar. Triste. Primeira linha são os átomos que têm uma camada ao redor do núcleo. Da segunda linha são os átomos que têm o quê? Duas camadas ao redor do núcleo. Como esse nosso simulador só tem duas camadas, a gente só vai conseguir fazer esses três átomos aqui, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente já vai fazer esses 10 átomos aqui, é só que a gente vai conseguir fazer, tá? Mas é por conta do nosso simulador. Então, vamos ver aqui. Quem que é o átomo menorzinho de todos aqui? Quem que vocês acham que é? Aqui olhando a nossa tabela. Hidrogênio. Hidrogênio, perfeito. Nosso amiguinho hidrogênio. O nosso amiguinho hidrogênio tem quantos prótons? 2. Ele é o menorzinho, o menorzinho. 1. Isso, 1. Então, vamos colocar um próton aqui. Tadã! Ó, hidrogênio. O que vocês estão visualizando aqui? O que Ele está é um escrito? nada. Hã? Ele é um íon, Ele é um íon. É. Por que vocês acham que está íon? porque naturalmente ele tem a mesma quantidade de elétrons que tem de prótons. E se não tem elétron lá, é porque ele fez alguma ligação. E ele virou um íon. Vocês entenderam o que o Rian falou, gente? O hidrogênio natural, ele tem um elétron. Aí, no caso, alguém roubou o elétron dele. Isso, perfeito. Então, ó,
Só está o próton aqui, não tem o elétron, ele está um íon. Está um íon o quê? Está um íon positivo, que é a carga de quem? Do nosso próton aqui. Então, a gente vai colocar o elétron. Tcharam! Aí já virou o átomo neutro. Tudo bem? Então, aqui o nosso hidrogênio. Agora, vamos pegar um bonitinho aqui. Ah, vamos pegar o flúor. Vamos pegar o flúor, que aí... Ah, não! Por que Pô, não? vamos mostrar o ladrão de todos, cara. É, justamente como a gente está falando de força, vamos mostrar o pequenininho marrento, né? Então, vamos pensar aqui. Na tabela periódica, como é que aumenta o número atômico? Vocês lembram? A quantidade de prótons, como é que Número de aumenta? prótons. Ah, Como é vai que de um, né? Só ir contando. Tipo, ó, o hidrogênio é 1, L é 2, daí lá embaixo vai ser 3, 4, daí a gente vai saber até aí. 5, 6, 7, 8. Quanto que é o flúor? 9. 9. Isso mesmo, perfeito. Então, vamos colocar o quê? 9 prótons aqui dentro do núcleo. E o legal é que, assim, esse simulador, ele vai falar para a gente se está instável, se está estável. A gente vai deixar estável, tá? Então, vamos montando. Então, tem quantos prótons vou ter que colocar mesmo? 9. Então, vamos lá. Nove, ficou um na baciazinha, que seria para formar aqui o nosso neônio. Gente, isso aqui está altamente instável, né? Tá muito estável. Então, vamos colocar quem? Os nêutrons, porque precisa Bota neutralizar isso neutro aí. daqui. Vamos colocar os nêutrons aqui até ficar estável. Certo? E depois a gente coloca os elétrons. Ó, vocês estão vendo que a massa está aumentando aqui? Vocês viram aqui na nossa balancinha, gente? Sim. Sim? Então, a gente colocou 9 prótons, então a balancinha aqui estava em 9. A gente já colocou 9 nêutrons, porque 9 com 9 deu 18. Né? Então, aqui é a quantidade das partículas do núcleo. Então, os prótons e os nêutrons. Só que está instável ainda, vou colocar mais nêutron. Tcharam, ficou estável. Ô, professora, qual o papel do nêutron, sem ser o aumento de massa? O papel do nêutron é que, assim, os opostos não se atraem, Rian? O positivo atrai o negativo? Não é? E o positivo e positivo, eles se repelem. Então, se ficar os prótons, né, se ficarem os prótons próximos um dos outros, eles vão ficar se repelindo. Aí, os nêutrons servem para quê? Para ficar no meio e impedir que os prótons fiquem próximos um dos outros, impedindo que eles fiquem se empurrando. Então, os nêutrons, eles separam as brigas. Ah, tá. Tá? Então, ó, só que está estável, né? Porque a gente já tem aqui o nosso núcleo estável, só que a gente precisa colocar os nossos elétrons. Quantos elétrons tem que ter no total, gente? 9. 9, perfeito. Gente, por que tem que ter 9? Porque o número atômico dele é 9. Isso, porque o número atômico dele é 9, ou seja, em um átomo, a quantidade de prótons e de elétrons tem que ser igual. Ah, não, já ficou. Então, aqui está o nosso átomo neutro. Tudo bem, gente? Então tá. Professora, mas por que ele tem um nêutron a mais? Porque, assim, quanto maior o núcleo, quanto mais prótons o núcleo tem, ele precisa de mais nêutrons para impedir que os prótons tenham contato um com os outros, né? Quando os átomos eles são menores, eles têm menos prótons, aí normalmente é 1 para 1, é um próton para um nêutron. Mas quanto mais prótons, é igual se a gente tivesse uma multidão, Marcos. Então, a gente precisaria o quê? De mais seguranças para impedir as brigas, tá? Então, aí acaba tendo que, quanto mais prótons, a gente precisa de mais nêutrons. Então, os átomos maiores não vai ser igual.
a quantidade de nêutrons vai ser sempre um pouquinho maior do que a quantidade de prótons. Isso nos átomos maiores. Quanto maior, a gente vai tendo mais nêutrons, mas é para impedir que os prótons, um cruze com o outro. Tudo bem? Deu para entender ou te compliquei? Não, entendi. Tá, legal. Então, agora vamos falar da eletronegatividade e vamos falar de uma coisa chamada raio atômico. Então, vamos ver aqui. Tá esse núcleo aqui, com 9 prótons, ele está bem positivo. Vamos pensar como se isso aqui fosse uma fogueira. Então, aqui está o calor. Quem que está... Os elétrons são as pessoas, tá? Quais as pessoas que estão sentindo o calor dessa fogueira com mais força? Os da camada K. O da camada K, esses dois primeiros aqui. Então, por que eu estou falando isso? Por quê? Porque esses elétrons são os que estão sentindo a maior atração do núcleo. O núcleo está puxando com mais força. Tudo bem? Aí, dessa segunda camada, por esse núcleo ter bastante prótons, esses elétrons aqui também são atraídos com muita força. Então, o que a gente tem? A gente tem um átomo com um núcleo grande, com um núcleo com muitos prótons, e as camadas ao redor dele são próximas ao núcleo. Então, o que acontece? Esse núcleo, ele exerce uma força de atração muito forte sobre os seus elétrons, tá? Só que ele também, se passar passar um átomo aqui do lado dele, ele vai conseguir, esse núcleo vai conseguir atrair os elétrons desse átomo que está perto aqui. Ou seja, como o Guilherme falou, ele é o ladrão. A gente vai falar do ladrão? Sim. A gente vai falar do flúor, que ele é o mais eletronegativo por tudo isso que acontece com ele. Ele é um átomo pequeno, ou seja, ele tem poucas camadas ao redor do núcleo, mas o seu núcleo é muito forte. Tá? Ele é muito forte e muito próximo das camadas dele e dos outros. Às vezes, se a gente pegar um átomo que está aqui embaixo, aqui o frâncio vai ter quantas camadas ao redor do próprio núcleo, gente? 7. Isso, vai ter 7 camadas. Aí você pensa no frâncio, lá o núcleo dele, e o elétron que está lá na 7ª camada, não está longe do próprio núcleo? Sim. Está longe do próprio núcleo. Aí se Como o se a frâncio... carteira estivesse quase fora do bolso. Isso, a carteira está quase fora do bolso. Perfeito. Gostei dessa analogia, Marcos. Aí, se o frâncio passar aqui perto, aí o que acontece? O núcleo do flúor vai exercer uma força maior nesse elétron do frâncio do que ele próprio. Tá dando para entender? Ele vai chegar perto do Frâncio e falar: perdeu, sai correndo. Perdeu, pega aí, vaza, sai correndo. O flúor pega até de longe o elétron do frâncio. Sim, porque eles são extremamente, ambos não são extremamente reativos. O flúor porque ele está querendo roubar e o frâncio porque ele não tem força para segurar, né? O elétron dele acaba qualquer um consegue roubar ele. Ele é o grande lerdo. Sabe aquela pessoa grandona lerda? É o frâncio. E o flúor é o baixinho invocado. Então, deu para entender, gente, a eletronegatividade, a força? Yes. Beleza? Sim. Então, aí agora vamos voltar aqui para o meu... Não, agora... Deixa eu ver vocês. Aqui... Deixa eu parar de apresentar aqui e vou apresentar de outra forma. O pessoal que está caladinho, se tiver com dúvida, fala, tá, gente? Aí vamos voltar para cá. Então, o que a gente tem aqui? Então, a Laura leu aqui para gente, né? Aí, aqui, no caso, a molécula do gás hidrogênio, ela é apolar. Por quê? Porque é constituído por 2 átomos iguais, eles vão ter a mesma força, então ninguém vai conseguir puxar os elétrons com mais força. Então, isso aqui vai ser
apolar, certo? Aí aqui embaixo, aí, Gui, você pode ler aqui para mim, aqui embaixo? Posso. Tá. A diferença de eletronegatividade entre os átomos é zero, pois ambos são átomos do mesmo elemento químico. Se essa distribuição for simétrica, a molécula será apolar. Então, aí aqui explicou o que aconteceu aqui. Simétrico o quê? A distribuição, ela é igual, tem a mesma força. Nenhuma dúvida aqui, gente? Nope. Não? Os meus amiguinhos caladinhos? Eu não tenho dúvida, não. Não? Eu também não. Nenhuma dúvida, Pro. O restante tudo bem? Então tá, gente. Então, eu sei que tá meio torto isso daqui, que essa parte aqui eu peguei do livro, tá? Então eu escaneei e ficou tortinho. Então, o que tá escrito aqui? Geometria molecular. Legal. Geometria molecular, organização dos átomos no espaço. Aí, o que vocês estão vendo aqui nesse desenho? O que vocês imaginam que é isso? Uma fórmula química. É uma fórmula química? O que você acha que são as bolinhas, Marcos? Algum tipo de átomo. As amarelas são um, vermelho é outro. Agora. Parece tipo o vermelho Ali em cima parece uma lâmpada, agora eu não É sei. verdade. Isso, então Parece assim, um bichinho. parece um bichinho. Mas é isso que o Marcos falou, gente, ó. As bolinhas são os átomos. As bolinhas amarelas pertencem ao mesmo elemento químico, são átomos iguais. A bolinha vermelha é um outro elemento químico. E essa lâmpada que está em cima, na realidade, é o quê? Tem átomos que, quando eles fazem as ligações, ele não compartilha todos os elétrons, fica um elétron sem ele usar. Então, isso que está aqui em cima é o par de elétrons livres que ele não está usando. Ah, entendi. Nossa, que legal. Né? E a gente vai, nesse simulador, tem um simulador também de geometria, que a gente vai entrar daqui a pouco. Tá? Então, de acordo com... Fala, Gui. Parece o carbono é o vermelho e o hidrogênio é os amarelos. A gente vai ver essa molécula que você está falando, tá? Então, essa daqui, o que a gente tem? Os elétrons que estão aqui, o que eles fazem? Tá vendo os tracinhos? O tracinho que está ligando a bolinha amarela com a bolinha vermelha? Sim. Os tracinhos são o quê? O que vocês acham que são os tracinhos? A ligação. Covalente. Isso, são as ligações covalentes, perfeito. E as ligações são feitas com quem? Que tipo de partícula que os átomos compartilham para fazer as ligações? Os elétrons. Isso, são os elétrons, perfeito. Então, todo mundo concorda que cada tracinho desse é constituído por elétrons, né? E essa lâmpada aqui em cima é elétron também. Então, se a gente pensar que os opostos se atraem e os iguais se empurram, se repelem, então, por isso que essa minha lâmpada aqui em cima está meio que empurrando as ligações para baixo. Tá? Então, está formando uns ângulos aqui. Então, está montando o nosso átomo aqui, está organizando eles na geometria molecular. Então, de acordo com os átomos que compõem a molécula, se tem elétrons livres ou não, a gente vai ter a geometria. A gente vai ter essa molécula no espaço. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver aqui. Aí o Gui está falando, e foi assim que criaram o ditado de que os opostos se atraem. Na física e na química, né, os opostos se atraem. Na vida dos humanos não é bem assim, não. Né? Então, dúvidas aqui, gente linda? Não, sem dúvida. Não. Então, tá bom. Aí vocês podem anotar no caderno, o que eu quero que vocês anotem no caderno de vocês? Anota isso aqui, ó, geometria molecular. Porque depois vocês vão ter que colocar essas anotações lá no Google Class, né? Aí eu só fico falando igual uma louca, aí vocês ficam assim, o que eu vou anotar? Então anota aí, geometria molecular. Professora, Fala. uma dúvida meio bobinha, que não tem muito a ver com isso.
O Fala, que Matheus. acontece se um átomo ele fica muito instável? Depende. Então, se a gente pensar, porque a tabela periódica ela fica aumentando de tamanho, né? Assim, os cientistas ficam criando outros átomos. Então, um exemplo: você tem um átomo aqui e outro. Aí, os cientistas eles colocam dentro do acelerador de partículas, sei lá, para esses átomos se chocarem. Aí, quando eles se chocam, os núcleos vão se fundir, né? Se esse átomo que foi formado por essa fusão, ele for instável, aí o que vai acontecer? O que o Marcos falou assim, por que tem mais nêutrons do que prótons, né? Então, se a gente tiver muito próton aqui, esses prótons eles estiverem brigando, o que pode acontecer? Esse átomo pode se desintegrar. Então, um átomo instável, ele pode se desintegrar. Então, pode liberar radiação. É um princípio dos elementos radioativos, né? Os elementos radioativos, eles são instáveis, aí eles acabam se desintegrando e virando outras coisas, virando outros átomos, né? Virando outros elementos e liberando a radiação dessa desintegração. Tudo bem, Matheus? Entendi. Obrigado, prof. Nada. Explodem de... princípio de explosão. Explosão é uma reação de combustão muito rápida, né? Então, nesse caso, não necessariamente vai explodir. Pode explodir? Pode, mas não necessariamente. Às vezes só vai emitir radiação mesmo, e essa radiação a gente nem percebe, e essa radiação pode causar doença, né? Causar câncer. Tá. Anotar, Laura, anota aqui, ó, geometria molecular. O que vocês anotaram aqui na primeira página? Vocês anotaram polaridade das moléculas, que é o assunto, tá? Voltando aqui, anota polaridade das moléculas e anota essa última frasezinha aqui, gente. Eu acho legal vocês terem isso no caderno, tá? Então, para anotar, polaridade das moléculas e essa última frase. Porque o material que está lá no Google Class não precisa anotar tudo, não, né? Porque senão a gente não sai, né? Porque eu quero que vocês entendam. Se vocês estiverem me entendendo, eu vou ficar bem feliz. Pessoa empolgada, né, gente? Falando de coisa doida. Deve ter aluno que deve olhar para minha cara e falar assim, essa mulher é louca. Só que vocês são muito educados para falar. Não é doida não, prof. Eu sou do mesmo jeito. Tá vendo? Por isso que a gente se gosta, Gui. É. Já anotaram essa primeira parte, gente? Não, ainda não. Calma, Não? tô anotando. Sem problema. Qual frase que é para anotar, Pro? Você vai anotar o título aqui, Isa, e essa última frase aqui, ó. Obrigada. De nada. Aí, se vocês acharem melhor também, depois dessa frase, colocar esse exemplo, porque aí já fica mais visual para vocês, tá? Então, aí, anota esse exemplozinho aqui também. Você já deve estar pensando, nossa, mas ela está querendo coisa demais. Porque tem coisas que vocês já anotaram na última aula, né? Então, senão também vai ficar muita coisa repetida no caderno de vocês.
Alguém chegou a ter curiosidade para brincar com o simulador em algum momento, gente? Não de geometria, mas de outras coisas? Em física, Não. assim. Só Não, em física? física a professora falou pra gente. É, em física, só. Ah, eu estava dando aula segunda-feira, para o segundo D, aí o Lucas falou assim, professora, eu mexi bastante nesse simulador. Porque o simulador tem a parte de balanceamento, tem as coisas aí ele disse que estava brincando lá com o simulador. Eu acho legal porque aprender de uma forma mais lúdica, né? Aí quando a pessoa ela sente prazer em aprender, tudo fica mais fácil, a gente aprende mais fácil. Posso ir para a próxima? Já copiaram? Pode ir. Pode? Então vamos lá. Então aqui, vocês vão copiar aqui esse texto. Não precisa copiar o desenho não, tá, gente? Eu sei que isso aqui é um pouquinho demais. Então aqui, geometria molecular. Quando vocês terminarem, vocês me avisem para eu ir para a próxima página, para vocês anotarem algumas coisinhas. Eita. Vocês ficam anotando as coisas, eu fico com as minhas mãos nervosas, eu fico mexendo nas coisas. Aí, anotei. Já anotou? Posso ir para a próxima, gente? Pode. Pode? Então vamos Calma lá. aí, tô terminando. Tá terminando? Então tá, Matheus. O Matheus demora porque ele faz tudo bonitinho, a canetinha, coloridinho. O Matheus é um lindo. Eu ainda não dei nota na atitudinal do Matheus, da Fernanda, porque acabaram entregando um pouquinho depois. Eu vi lá, mas ainda não dei nota. Eu já vou. Na realidade, a atitudinal, eu não vou dar nota se é bonito, se é feio, se é isso, se é aquilo. Ó, aqui são alguns exemplos, tá? De geometria molecular. Então, aqui, a gente tem aqui a fórmula molecular, né? O que é a fórmula molecular? A fórmula molecular, ela só mostra para a gente quais átomos compõem a nossa molécula e quantos. Então, talvez esteja um pouco ruim para vocês. Então, aqui está escrito CO2. Então, tem um carbono e 2 oxigênios. Aí... você está certo. Aí, aqui a gente tem a fórmula molecular, a fórmula de Lewis. Fórmula de Lewis é a fórmula eletrônica. É quando a gente coloca os elétrons. Tá? Não precisa copiar isso, não. Só estou trazendo isso aqui como exemplo para vocês. Tem lá no material, tá, gente? Aí a fórmula geométrica. A fórmula geométrica é a fórmula estrutural. É quando a gente transforma as ligações em tracinhos. Tá? Aí eu quero que a gente se ligue aqui, ó. Preste atenção aqui. Quem que é o elemento central? Como é que eu vou saber? Professora, eu tenho a fórmula molecular. Beleza, tá? CO2. Como é que eu sei quem vai ficar no meio? Aí vamos relembrar. A gente vê que tem um carbono só e tem 2 oxigênios. Aí, quando acontece isso, o átomo que tem menor quantidade, ele fica no meio. Tá? Então, eu sei... Tá? Eu sei que o carbono... tinha essa dúvida, eu ia perguntar. Por isso que a gente está aqui, gente, para tirar todas as dúvidas. Aí, o carbono vai ficar no meio. Quantos oxigênios? 2. Aí vai ficar 1 oxigênio de cada lado. E o legal é que a natureza sábia, muito sábia, gente. O carbono, ele é da família 4. Então, ele precisa fazer 4 ligações. E o nosso amiguinho oxigênio é da família 6. Precisa fazer 2. Então, o que acontece? O carbono fica no meio, precisa fazer 4 ligações. Aí ele faz 2 de um lado e 2 do outro. Por isso que ele fica no meio. Olha como a natureza é maravilhosa. Então, ó, tá o carbono no meio, que é o que tem a menor quantidade, fez 2 ligações desse lado e 2 desse lado. Vamos pensar em termos de força, tá? Aí eu já vou avisar para vocês aqui. O oxigênio é mais eletronegativo, é mais forte que o carbono.
Então, quem vai puxar os elétrons aqui? Da ligação. O oxigênio. Isso, o oxigênio vai puxar. Então, o oxigênio, deixa eu colocar com outra cor, deixa eu colocar vermelhinho. Então, o oxigênio vai puxar os elétrons para esse lado aqui, e o outro oxigênio vai puxar os elétrons para o lado dele. Ai, que agonia, mano. É como se ele estivesse esticando, sabe? Isso, tá esticando, Gui, só que mais ou menos. Por quê? Porque esse daqui não tem a mesma força que esse outro? Sim. Então, como o Rian falou na última aula, nossa, isso aqui parece física. Na realidade, é a parte de física quântica, né? Tem física, muita física aqui. Então, os vetores aqui estão se anulando, porque eles têm a mesma força. E, como o nosso amiguinho do meio, ele não tem elétrons livres, não tem a lâmpadazinha, então, o que está acontecendo? Isso daqui fica uma linha reta, ó. Então, como é que fica a geometria molecular desse nosso amiguinho? Essa molécula é uma molécula linear. Tá? Por quê? Porque a minha molécula ela forma o quê? Uma linha reta. A gente tem um ângulo aqui, ó, um ângulo de 180 graus. Professora, você vai querer que a gente decore os ângulos? Não. É? Na realidade, isso daqui acaba sendo matemática, né? Então, linear aqui, 180 graus. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui? Não. Não? Então tá. Aí a gente tem aqui o trióxido de enxofre, é o SO3. Quem que fica no meio? O Enxofre, sódio. porque tem menos. É o S, que é o enxofre, o sódio é Na. Não tem problema não, a gente confunde. Ah, é. Foi mal. Vamos lá, então o S fica no meio, perfeito, porque tem um só. Aí tem 3 oxigênios, aí a gente tem ao redor. Aqui, o que a gente tem? No caso, o enxofre também é da mesma família do oxigênio. O enxofre também é da família 6. Aí ele precisa fazer quantas ligações, o enxofre, gente? 3. Não, 6 para 8, faltam quantas? 2. Isso. Então, o que acontece aqui? Ele fez 2 ligações aqui, tá? Ele está compartilhando aqui, tá bonitinho. Aí, nesse caso, o enxofre, ele já está equilibrado, ele já está com 8 elétrons, ele fez a ligação com o oxigênio, ele está bonito. Só que, o que acontece? Esse oxigênio, ele tem 6 elétrons, não tem? Esse aqui? Aí, o que Sim. acontece? Aí, o enxofre, ele tem pares de elétrons livres. Aí, ele pode emprestar esse par de elétrons para um amiguinho que está precisando. Então, essa ligação aqui, esse tracinho, os 2 elétrons que estão aqui nessa ligação, inicialmente pertencem ao enxofre. Isso aqui a gente chama de ligação covalente dativa, que eu não tive tempo de explicar para vocês, né? E eu acho que a Elaine também não conseguiu falar o ano passado para vocês, tá? Então, acontece em que caso? Quando o elemento ele já está equilibrado, bonitinho, beleza, e o amiguinho do lado está precisando de elétrons, aí o que o elemento que já está equilibrado faz? Ele empresta os 2 elétrons para o amiguinho que está precisando. Que bonitinho. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o enxofre fazendo as 2 ligações que ele precisa, bonito, beleza. E ele empresta os 2 elétrons para esse oxigênio, e aqui emprestou também 2 elétrons para esse oxigênio. Aí, o que a gente tem? A gente tem todo mundo aqui com 8 elétrons. Porque senão vocês poderiam pensar, nossa, mas o enxofre, ele está com mais de 8 elétrons. Não, ele está com 8. Tá? Todo mundo aqui está com 8 Professora, elétrons. mas por que é um traço sozinho se ele está emprestando 2 elétrons? Porque o traço representa 2 elétrons, Marcos. Aqui não tem 2 traços? Sim.
Aqui são 4 elétrons. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, não sei se dá para ver aqui, ó. Aqui, ó. Também. Então, são 4 elétrons. Então, a gente tem o 2 da parte de cima, que veio do oxigênio, e esses 2 da parte de baixo, que vieram de quem? Do enxofre. Tá? Aí, a gente tem... deixa eu ver aqui. Se eu consigo fazer bonitinho. Ah, entendi. É um tracinho do enxofre. Não, é um elétron do enxofre e um elétron do oxigênio. Daí eles se ligam, daí por isso que é um tracinho só, né? Não, não é isso não, Rian. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, vocês estão vendo que eu coloquei no quadradinho? Se tiver muito pequeno, gente, eu vou colocar lá no Paint pra gente ver melhor. Deixa eu parar aqui. Deixa eu apresentar a tela toda. Eita. É que isso aqui eu estava fazendo uma atividade... Na verdade, eu não estava fazendo atividade, não. Estava fazendo um experimento para ver se eu conseguia colocar os tracinhos e mostrar para vocês. Então, deixa eu aumentar isso aqui. Ai, doida. Onde que eu fui a molécula? A molécula está aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Deixa eu aumentar mais um pouco. Tá dando para ver, gente? Tá. Então, ó, Sim. o que que eu fiz aqui, ó? Tá esse quadradinho vermelho. Aí dentro do quadradinho vermelho a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 elétrons que estão aqui são do enxofre. Por quê? Porque o enxofre ele pertence à mesma família do oxigênio. Na tabela periódica tem o oxigênio, na linha de baixo está o enxofre. Tá? Ele também tem 6 elétrons na última camada. Então, tanto o oxigênio quanto o enxofre, eles querem ficar com 8 elétrons na última camada. Só que a gente tem essa nossa substância que é o SO3. Cadê o pincel? Não, pincel. A gente tem o SO3. Então, o que que acontece? O S fica no meio, que é o que está ali. E quantos oxigênios? 3. Eu vou mudar a cor do oxigênio. Então, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3. Tá? Aí, o que que a gente tem? O enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada. E ele precisa fazer 2 ligações para ficar com 8. Tudo bem, gente? Ó, enxofre, família 6A. O oxigênio também é da família 6A. Então, vamos pensar aqui. Aí, eita, professor, o que que a gente vai fazer? Aí, o que que o enxofre faz? Ele vai olhar, tem 3 pessoas lindas, maravilhosas ao redor dele, e ele vai ter que se ligar a elas, essas pessoas, vai ter que deixar todo mundo feliz. Então, inicialmente, ele faz o quê? Ele escolhe um dos 3 oxigênios para fazer 2 ligações. Então, olha o que que o enxofre tem. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os 6 elétrons que ele tem na última camada. Tá? Aí ele vai precisar fazer 2 ligações. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar um dos 3 oxigênios e vai escolher qual que ele vai fazer 2 ligações. Por quê? Porque o oxigênio é da mesma família que ele. Também precisa fazer 2 ligações. Então, ó, esse oxigênio aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que está aqui do lado, só que coloridinho. Eu acho que talvez fique melhor para vocês visualizarem. Tá ficando melhor para visualizar assim, colorido, gente? Sim. Sim? Sim. Aí, o que que aconteceu?
aqui, o nosso, deixa eu mudar de cor, aqui. O enxofre fez 2 ligações com o oxigênio aqui. Ó, aqui, aí ficou o quê? Os 2 tracinhos. São as 2 ligações. Isso daqui virou isso aqui, ó. 2 tracinhos e o O, tá? Aí o enxofre tá beleza. Ó, como é que o enxofre ficou? Ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? O enxofre tá com 8 elétrons. Tudo bem até aqui, gente? Yes. Só que o enxofre ele tem pares de elétrons livres, tá vendo? Esse par aqui que ele não tá usando e esse par que ele não tá usando. Aí ele vai emprestar pro coleguinha. Ele vai emprestar pro coleguinha. Por quê? Porque esse coleguinha tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse coleguinha também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai ser bem bonzinho, aí vai fazer assim, vem, coleguinha, vem ficar aqui perto de mim, eu empresto os meus 2 elétrons para você. Esses elétrons ficam sendo meus e seus, eu empresto para você. Ó, aí como é que esse oxigênio do lado ficou? Ó, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, esse par de elétrons aqui é o par de elétrons que o enxofre emprestou para o oxigênio. E por isso que fica um tracinho só, Marcos. Cadê o pincel? Vamos para o amarelinho. Então, por isso que é um tracinho só. Por quê? Porque são 2 elétrons. Esse daqui ficam 2 tracinhos, porque são 4. Ó. 1, 2. Aí ficam 2 tracinhos. Aqui, se você pegar e ligar os pontinhos, não fica uma linha reta? Aí por isso que é um tracinho só. Aí, gente, aí não ficou um outro amiguinho triste aqui? Aí esse outro amiguinho, aí o enxofre fala, não, vem cá, oxigênio, eu empresto. Vem cá, eu empresto para você. Vem brincar com a gente. Aí ficou assim. Deu para entender, gente linda? Sim. Então tá. Sim, entendi. Aí deixa eu voltar. Para apresentar a minha luzinha. Vocês devem estar pensando, a Zélia está mais louca do que o normal hoje. Então, aí a gente tem aqui, beleza. Voltando. Aí está aqui o enxofre bonito, fazendo as ligações aqui com os oxigênios. As ligações não são feitas com elétrons? Sim. Aí eles são negativos? O que que negativo com negativo faz? Eles se atraem ou se repelem? Se atraem. Oi? Se repele. Repele. Se repelem, isso. Então, ó, esse par de elétrons aqui está repelindo esse quarteto aqui, né? Está repelindo esse par, que está repelindo esse, então eles se repelem. Então, forma um ângulo de repulsão aqui. Aí, esse ângulo é um ângulo de 120 graus, aí formou uma molécula trigonal plana. Aí, trigonal por quê? Porque formou um triângulo, ó. Tá vendo? Ó, se a gente pegar aqui e puxar um tracinho para cá. Ó, trago para cá. Aí, junto aqui. Formou o quê? Formou um triângulo, né? Então, trigonal. E plana por quê? Porque ela fica, o triângulo fica retinho, não fica um triângulo... 3D. Isso, não fica um triângulo em 3D. Tudo bem? Deixa eu mostrar para vocês.
Aqui. Tela inteira, vai. Aí eu vou aqui para a geometria. Então, eu vou aqui para o modelo. Então, isso aqui, gente, ó, vocês estão vendo. Geometria molecular é o nosso simulador, tá? Então, essa minha molécula, ela só tem 2 átomos diferentes. Tem o átomo roxinho, opa, sobe. Tem o átomo roxinho e tem aqui os átomos cinza. Vocês viram que só tem 2 átomos diferentes aqui? Só que ela não ficou reta? Ela não ficou linear? Por que vocês acham que essa minha molécula não ficou linear? Por causa da polaridade dela. Polaridade? Como assim? Porque para ficar linear, que nem no CO2, o carbono e o oxigênio, eles têm uma força totalmente contrária, então eles se afastam, daí fica uma reta, né? Só que se... Eu acho que essa molécula aí é H2O, né? Acho que pelo ângulo de 120 graus. Então, se for H2O, eu acho que os O ali vão tentar se juntar e o O não vai ter muita força. Vai ser uma molécula polar. Daí eles vão querer se unir, vai ficar tortinho assim. Não sei se faz sentido, mas... Mais ou menos, mas tem uma coisa aí que você não está levando em consideração, que é aqui o par de elétrons. Ó, eu vou tirar ele. Tirei. O que aconteceu? Ficou reta. Ficou reta. Aí, nesse caso, o que acontece? Os elétrons, eles estão tendo a mesma força, né? Então, aí, esse daqui vai puxar com a mesma força que esse aqui está puxando. Então, e não tem nenhum par de elétrons aqui no meio para repelir aqui as nossas ligações, os nossos elétrons. Então, ficou o quê? Uma linha reta. Quando a gente coloca um par solitário, ou seja, a gente coloca os elétrons livres, o elétron com elétron, eles se repelem, né? Então, ó o que acontece. Esse par de elétrons empurra os elétrons para baixo. Professora, Fala, Laura. eu vi uma questão que estava mostrando os componentes da equação e estava perguntando se ela ia ficar paralela, toda reta, ou ela ia ficar tipo essa que tá aí. Uhum. Então, ó. Ai, como eu não sei. Ó, então, vamos ver os exemplos aqui, ó, porque aqui tem um modelo. Ó, aqui tem os tipos de ligações, a gente pode colocar várias, mas vamos ver aqui as moléculas reais. Então, vamos ver a da água. Ai, deixa eu... a molécula no espaço é meio doidinha. Vocês estão vendo aqui. Ela é complicada. Tem o oxigênio aqui no meio, certo? Esses aqui são os 2 hidrogênios. Isso que está aqui em cima são os 2 pares de elétrons livres. Então, e o oxigênio é mais eletronegativo que os hidrogênios, então ele vai puxar. Tá vendo que é curtinho aqui a distância? Aqui da ligação? É curtinha? Porque o oxigênio puxa esses elétrons com muita força. Aí a gente tem que o oxigênio, isso aqui é uma molécula polar, né? Porque esse lado aqui fica mais eletronegativo, e os hidrogênios, os elétrons se afastam deles, aí esse aqui vai ficar com característica positiva, esse aqui com característica positiva também, mas por que formou esse ângulo? Aí está dizendo aqui que é uma molécula angular, porque os pares de elétrons livres aqui empurram aqui os elétrons da ligação. Aí formou aqui um ângulo. Aí, Laura, como é que a gente vai saber? Tudo vai depender dos átomos que compõem a nossa molécula. Então, a gente pega e monta. H2O. Então, oxigênio no meio, um hidrogênio de cada lado. Aí a gente viu o quê? Que no caso do oxigênio, sobra elétrons livres, né, quando ele faz a ligação. Tá vendo, ó?
Aham. Sobra aqui. Aí, quando sobra, são esses pares de elétrons. E a gente lembra o quê? Que negativo com negativo, eles se repelem. Então, acaba formando aqui, no caso, angular. Tá? Aí, eu vou colocar outro exemplo aqui. Vamos pegar o do CO2, que o Rian estava falando. Professora, Oi, ativa pra gente ver o ângulo lá, que eu acho legal. você quer ver o ângulo? Para ativar para ver o ângulo. Cadê? Tá aqui. Então, dá um ângulo de 104 graus e 5 minutos. Ou 104,5 graus. É que o que fica depois da vírgula a gente fala em minutos. É doido, né? É 104 graus e 5 minutos que tem aqui o nosso... Que viagem, mano. É viagem, né? Doideira. Então, tá aqui. Então, angular, e vamos ver o do CO2. O CO2 ficou 180. Por quê? Porque os oxigênios puxam com a mesma força e o carbono não tem nenhum elétron aqui empurrando os elétrons para baixo. Ó, diferente desse nosso exemplo aqui, tá vendo, gente? Que se a gente tirar a nuvem eletrônica, ó, fica reta, né? Porque os nossos elementos aqui estão puxando com a mesma força. Aí, quando a gente coloca o par de elétrons empurra, porque ele fala assim, sai, não quero você perto de mim, não. Fica longe, se afasta. Aí ele empurra, aí forma esse ângulo aqui. Aí vamos pegar um outro exemplo para a Laura ver. Vamos ver esse aqui. Quem que vocês acham que é o vermelhinho? A nossa fórmula é BF3. O vermelhinho quem que é? É o B. É o B, é o boro, isso mesmo. E os amarelinhos são o flúor, certo? O nosso amiguinho boro, ele é da família 3A. Então, significa que ele tem 3 elétrons na última camada. Então, ele está fazendo 3 ligações aí com os átomos de flúor e não está sobrando nada. Tá? Não está sobrando nenhum elétron aqui para De empurrar. novo, o flúor sendo safado. De novo o flúor sendo safado aqui. Mas, aí, que tipo de figura geométrica vocês acham que forma aqui, gente? Parece um triângulo. Um triângulo. Um triângulo, e como não tem par de elétrons empurrando ninguém, então fica o quê? Fica trigonal plana. Parece o símbolo de radioatividade. Lembra? Aí, Laura, eu vou dar outro exemplo, tá bom? Então, assim, a gente sabe o tipo de geometria de acordo com os átomos que estão envolvidos. Então, a gente olha, parece um triângulo, é trigonal. Oi, Laura, fala. As palavras para selecionar lá tava plana e outras, tipo essa que você acabou de mostrar. Tá. Então, vamos pegar agora, eu vou pegar o CH4. Ai, será? Acho que deu para ver aqui, né? CH4, quem que é esse cinza do meio? Não sei. O C. O C. Carbono. Isso, o carbono. E os H estão ao redor. Vocês estão vendo que essa molécula, ela já ficou meio estranhazinha? Ela já não é plana. Né? Ela já não é plana. Eu vou pegar ela aqui e colocar lá no pente para mostrar uma coisa para vocês. Ela fica 3D, é um triângulo 3D. Isso, ela fica 3D. Perfeito, gente. Ai, doida, doida, doida. Eu quero dar delete. Aí, focar na... Volta, Zé doido. Eu acho que vocês não têm uma professora mais louca que eu, né? Mas tadinho de vocês. É porque a senhora é louca. Ah, não, acho que aqui tá bom. Então, tá aqui. Eu vou pegar e vou passar traços, ó, de um hidrogênio para outro hidrogênio, de outro hidrogênio. Então, ó, para a gente ver a estrutura 3D que o Gui tá falando. Então, ó. Ai, Zélia. Passei o traço aqui. Passei o traço aqui.
Passei o traço aqui. Aí agora eu vou... Com base triangular. Só que aí o nome disso daqui, a gente fala que é um tetraedro. Tetra, porque tem quatro lados. Aí, Marcos, ó, tá vendo que eu juntei aqui, ficou uma face? Sim. Aqui ficou uma face. Aí eu vou passar um traço lá atrás, juntando esse hidrogênio com esse hidrogênio. Aí tem uma outra face do outro lado. Então, quantas faces isso daqui vai ter? Vai ter quatro faces. Na realidade, deixa eu ver. Uma, duas... Não, vai ter 3 faces. Não, Só que ele tem... Tem a de baixo. Tem a de baixo, perfeito. Marcos, você é um lindo. Então, ele tem quantas faces? 4. Então, é um tetraedro. Tetra de 4. Meu Deus, velho, os nomes esquisitos, mano. Tá? Então, por isso que fala que a geometria molecular mesmo, é a geometria, como é que ela está no espaço. Então, essa molécula, ela tem 4 lados, então por isso que é um tetraedro. Então, vamos lembrar, linear é reta, trigonal, 3 lados, tetraedro, 4 lados. Trigonal fica um triângulo. Tudo bem, gente? Tá dando para entender? E tetraedro tem 4 lados. Aí vamos ver aqui, deixa eu pegar uma bonitona. Vamos pegar essa. Aqui ficou bonito. Tá escrito o que aqui? Octaédrica. Octaédrica. Octa tem quantos lados? 8. 8 lados. Então, vamos pegar essa bonita e levar lá pro pente. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aí a gente ligando os pontos, aí a gente vai ligar aqui. Deixa eu colocar em branco que acho que fica melhor. Então, é branco que você quer, Zé. Opa, agora foi. Então, aí a gente vem aqui, ó, ligou aqui. Aí vai ligar aqui. Aí ligou aqui, ficou uma face, né? Aí a gente vai ligar aqui. Aí vai ligar aqui, ficou uma outra face. Aí a gente vai ligar essa parte aqui de trás. Aí formou uma outra face, aí tem outra face ali, e fora a de baixo. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter 4 faces em cima e 4 faces embaixo. Por isso que é um octaedro, tem 8 lados. Tudo bem, gente? Aí, como é que a gente sabe? É contando os lados, é fazendo isso que eu acabei de fazer. A gente pega e traça os tracinhos e conta os lados. Tudo bem? Deu para entender, Laura? Sim. Então, gente, aqui é a geometria molecular, tá? Vocês podem acessar para ver o material. Eu não vou me ater muito nisso, cadê? Porque senão a gente não faz exercício. Não faz exercício hoje. Aí tem aqui. Esses aqui são os mais conhecidos, tá vendo? Ó, não tem aquele monte do simulador, tá? Então, seria legal vocês darem uma olhada aqui, aí ver, ó, linha reta, linear. Eu fiz os tracinhos, é um triângulo, trigonal. Esse daqui, se eu juntar aqui, aí vai ter 4 lados, é tetraédrica. Aí esse daqui, eu vou juntar aqui. Esse daqui que vira uma pirâmide, Marcos, ó. Esse daqui fica uma pirâmide.
Porque a gente vai Mano, juntar que viagem, os velho. Meu lados Deus. aqui, aí forma uma pirâmide. Então, isso aqui é piramidal. E aqui o da água, que é angular. Essas aqui são as Como que mais é? conhecidas. Pirâmide o quê? É pirâmide o quê? Não, piramidal. Meu Deus. Piramidal. Vira uma pirâmide aqui, tá? O NH3 vira uma pirâmide. E aqui o H2O, que é a água, que é angular. Esses aqui são os mais conhecidos, tá, gente? Tá? Então, seria interessante vocês darem uma olhada nisso daqui. Ô, professora, tem cubo? Das moleculares, não. Vai ter nas iônicas. Nas iônicas vai ter porque, geralmente, as substâncias iônicas, elas formam o quê? Cristais, né? Aí vai ter cubo, mas só nas iônicas. Nas moleculares, não. Meus lindos e minhas lindas, agora eu quero que vocês anotem isso aqui no caderno, por favor. Anotar a parte de cima ou a que tá dentro do retângulo azul? Ó, aqui o título, momento de pular. Na realidade, esse daqui eu vou ser bem chata, gente. Copia tudo, que acho que é legal vocês terem tudo no caderno, por favor. Tá. Ô, professora, tem ligação que forma um W? A ligação em si não, mas no caso molécula, tem das moléculas orgânicas, a gente tem, que forma um W. Quando a gente for ver isomeria geométrica, que é coisa lá do terceiro ano, aí a gente vê que forma um W, forma canoa, tem, mas aí é coisa mais para frente. Da hora, dá pra desenhar usando as ligações moleculares. Dá. Até tem um exercício, né? Foi dado, agora eu não lembro se foi no Enem ou se foi no vestibular, que aí montou a molécula, ela parece um homenzinho. É muito legal, porque aí não Ah, tem. eu sei qual que foi essa daí. Só que eu não sei qual é a molécula, não. A molécula, ela tem carbono, tem hidrogênio, é uma molécula orgânica. Aí tem as ligações. É muito legal. O pessoal que não sabe do que a gente está falando, Rian. Depois, se der tempo, aí eu mostro. Porque fica muito legal. Mas não precisa ficar preocupado, não, gente, que isso aí que o Rian está falando é só no terceiro, tá? Fica preocupado agora, não. Não, eu tô preocupado só com os desenhos mesmo, professor. É mó legal. Não, Desenhar os homens. é que os outros colegas ficam ouvindo a gente falar e pode ficar pensando: meu Deus do céu, a gente vai ver isso daí agora? Mas é bem legal, sim, Rian. Concordo com você. Gente linda, tá muito maçante, tá dando para entender, tá dando sono, tá Até entendendo? agora tá legal. Tá legal? Tá dando sono? Não, tá de boa, prof. Professora, você me tirou do sono. Eu juro que eu acordei na sua aula, um pouquinho antes. Daí eu tava com maior sono, né? Daí você começou a falar, eu achei a matéria mó da hora. Eu comecei a acordar e, nossa, é muito legal. Já Ai, acordei animado. que bom, gente. É que assim, eu sei que química não é das matérias mais fáceis do mundo, né? Igual segunda-feira eu estava lá no centro de mídias, aí um aluno de outra sala falou assim, ai, é muito difícil, por isso que eu peguei e coloquei lá no grupo, né? Que química não é vida, mas Não faz a é vida. química. Química não é difícil, cara. É mais simples É do um que pouco parece. difícil, Isso que é sim. bagulho doido. É legal, mas é um pouco difícil. Ah, cara, depende, mano, porque
Sei lá, velho. Não vou falar nada, não. Eu acho que é que nem matemática. É difícil, mas depois que você entende, fica fácil. Eu falo que o difícil é o que a gente não sabe. Depois que a gente aprende, tudo fica fácil. E quando a gente aprende, fica gostoso, fica legal. Olha a minha cara de felicidade. Eu gosto dessas coisas, gente. Zélia é maluquinha. Mas que bom que eu acordei alguns de vocês. Não sei se eu acordei todo mundo. Deixa eu ver aqui. Prof, eu fui no Pinterest, né? Procurar uma imagem de um átomo para poder colocar de fundo no meu celular. Pô, não achei nenhuma legal, mano. Eu queria sabe, um átomo assim, todo estilizado, explodindo. Eu não achei, velho. Que mó triste, mano. Explodindo? Depende explodindo do que entre você. aspas. Depende do que você colocou. Se você colocou átomo, eles vão mostrar as estruturas. Talvez se você colocar um átomo instável, coloca mais informação, Gui. Tá, eu vou Tem ver uma de uma depois. ligação química que você vai gostar, eu te mando depois. Opa, aí sim. Pô, coloca a ligação química do café, mano, porque eu sei que você gosta de café, Guilherme. A cafeína é legal pra Eu caramba. gostei desse. Beleza, vou pôr, Rian. Então, meus lindos, vocês já copiaram ou ainda estão copiando? Eu tô copiando ainda, prof. Tá. Piano. Eu copiando também. Então tá, beleza. Deixa eu, enquanto vocês estão copiando, aqui nesse título. Ai, não, deixa eu voltar. Deixa eu escrever com a canetinha maior. Parece um Uzinho, tá, gente? Mas ele é um Uzinho que ele tem uma perninha mais comprida aqui. É o Mi. É o Mi. Nossas letras gregas aqui. Aí vai ter a flechinha em cima. Aí, isso daqui que é o símbolo do nosso momento de polo, momento de polar. Isso daqui que é o símbolo, tá? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Usa muita letra grega. O Rian poderia fazer essa piada, que ele sabe usar o teclado lá para fazer. Esqueci o nome. Ele sabe fazer símbolo com teclado, aí ele pode fazer o Mi. Você acha que eu decoro as combinações, cara? Eu vou sei no lá, chute lá, às vezes eu tentando penso. até acertar uma. Mas eu tenho no meu celular. Aqui, ó. Então, o que vocês acham que esse momento de polar vai ajudar a gente, pessoal? Olha aqui, meninos. Ó, já colocou o Mi aí. A gente está falando de quê? Essa aula a gente começou a falar sobre o quê? A estrutura da molécula, a polar. Isso, estrutura da molécula, polaridade, isso mesmo. Aí, essa parte aqui do momento de polo, momento de polar, vai ajudar a gente a fazer cálculo. Aí vocês vão pensar, nossa, lá vem a Zélia com cálculo. Mas o cálculo vai ajudar, tá, gente? E não vai ficar naquela coisa, eu acho que é polar, eu acho que é apolar. Então, a gente não vai achar nada, a gente vai ter certeza, tá? Então, esse momento de polar, ele vai fazer com que a gente saiba se a molécula é polar ou apolar. Olha que legal. Eita. Tá chovendo, aí coloca a capa de chuva? É que o nome dessa letra é capa. Qual letra? Um casinho pequenininho aí.
Ah, um casinho pequenininho? Ah. Eu confesso que eu não decorei todas as letras gregas, não. Só algumas. Ô, professor, eu tô tão acostumado com letra grega que nem me estranha mais. Parece que é um bagulho do meu alfabeto já. Eita, você Tanto vai que para a tem Grécia e letra vai grega. conseguir ler as placas. Legal. E aí, gente, já copiaram ou estão copiando ainda? Tô na fórmula já na última. Tá lá embaixo. Tá vendo? Ó, o Matheus precisa se concentrar, Rian. Professora, dentro desse quadrado em negrito, do lado do Mi, tá escrito o quê? É um Rzinho. É um R. É o Mi. É o momento de Resultante? pular resultante, isso. É um Rzinho que tem. Se Obrigada, quiser colocar não maiúsculo. estava enxergando. Tá ruinzinho aqui. Deixa eu ver se dá para aumentar. Ah, não. Se eu aumentar, aumento tudo. Eu devia ter feito ele separado e deixado ele maiorzinho. Por que vocês acham que deu zero aqui? Porque tem uma Eu força pra direita e outra pra esquerda. Elas estão se repelindo? se anulando. Estão se anulando. Isso mesmo. Então, a força para a direita e para a esquerda, e elas são iguais, então elas estão se anulando. Isso mesmo. Dúvida aqui, gente linda? Não. Não. Posso para a próxima? Não. A Laura falou que pode. Alguém ainda está copiando? Não, professora, pode passar já. Pode ir. Pode seguir. Ó, aí aqui. A Isabelle tá copiando ainda, prof. A Isa está copiando? Eu volto. Voltei. Aí a gente vai comentar um pouquinho desses daqui e fazer exercício, tá, gente? Exercício, exercício, mais exercício, exercício. Exercício, exercício, exercício. Eu acho que assim, eu posso fazer a letra A do primeiro exercício junto com vocês, ou, dependendo, eu monto a fórmula estrutural para vocês visualizarem e vocês resolvem o restante. Aí vamos ver o que vocês acham. Terminou, Isa? Ela terminou, professora. Terminou? Beleza, obrigada. Aí agora a última parte aqui, que aqui no caso, a gente tem que o momento de polar, ele é diferente de zero. Então aí vocês copiam isso daqui. Vocês estão vendo as flechinhas, ó? Como o oxigênio ele é mais eletronegativo, as flechinhas estão indo na direção dele. Isso aqui, no vídeo que a gente assistiu na outra semana, mostrou, né? Então, ela está puxando para ele, e ainda tem o par de elétrons livres aqui, ó. Então, onde que os elétrons acabam se concentrando? Indo para cá, ó. Aí está todo mundo indo na mesma direção. Então, eles não estão se anulando, eles estão se somando. Porque na anterior, estava cada um puxando para um lado e as forças estavam se anulando. Nesse daqui, elas estão indo no mesmo sentido. Então, quando está indo no mesmo sentido, acaba somando. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser diferente de zero. Aí, diferente de zero é polar.
Legal, né, gente? Eu acho. Uau! Eu acho. Então, quando der, né, em matemática, quando der diferente de zero, eu vou falar que deu polar. É? Aí vai ser as coisas, vocês vão deixar a Fernanda doida. Você e Gui. Pera aí, é pra copiar? Sim. Eita, pela, qual parte? Eita. Ó, talvez seja legal, vocês vão copiar esse textozinho aqui e talvez copiar só esse desenho aqui. Se ficar muito difícil para vocês copiar esses dois primeiros, copia só esse, Ok. tá? E O que significa aquela letra grega ali que parece uma cobrinha embaixo do H? isso É o daqui, gama. Não é lambda? Não, é o gama. Gama? não, Sério? isso aqui é sigma. Meu Deus! Todo mundo errou. É sigma. O gama ele é assim, ó. Não, professor, o sigma é O esse sigma aqui, ó, que pra eu vou mim te era um mandar. Z. Fala, mostra aí qual que é. Ele não parece um Z, o sigma? Ixi, agora eu não sei. Sigma é um M de lado. É o primeiro que o Rian mandou aí. Isso, é o sigma. M de lado. Cadê? Ah, tá, que é o da somatória. Que é o símbolo da somatória Parece que o gama da é um matemática. Y. É, o gama é um Y. É que também a gente tem que ver que nas letras gregas tem as maiúsculas e as minúsculas, né? Um dia eu ainda aprendo as letras gregas. Um dia. Mas aí, bom, Olha, eu vi as maiúsculas e minúsculas e não é nem lambda, nem sigma, nem o outro. a moça, a professora lá no centro de mídias, ela fala delta, mas não é o delta. Não sei, porque o delta maiúsculo é o triângulo. Agora eu não sei se é o delta minúsculo. É, e o delta minúsculo é tipo o símbolo do infinito, só cortado. Então é o delta, gente. Então é o delta minúsculo. Que representa, né, os polos, né? Então isso aqui aí tem característica positiva. Opa! O Rian mandou aí no chat. Uhum. É o delta, ele colocou. Aí tem característica positiva e característica negativa. É que o meu professor lá na faculdade, ele falava sigma. E na época não tinha internet, tá, gente? Não tinha celular, essas coisas, nada do gênero, para a gente pegar e procurar e falar para o professor, não, você está errado, professor, não é não. Eu falei que era gama porque eu pensei que por causa da fonte tinha deixado um espacinho maior ali entre eles. Porque assim, o gama no celular, ele é todo fechadinho, né? Mas na verdade ele tem um buraquinho quando a gente vai fazer ele. Tem. Aí parece que um Y mas não, parece um L ao contrário. É porque a gente tem o alfa, a gente tem o beta e a gente tem o gama. Opa, o gama não é assim não. A gente tem o gama que a gente usa para as radiações. Então, esses aqui são os símbolos que a gente usa para radiação, que vocês vão ver só ano que vem também, tá? Então, vamos parar de brincadeira. Porque os nerdzinhos ficam se divertindo e os outros só ficam olhando para a cara da gente e falam assim, ô povo besta. Ô, professora, mas assim, ó, o fato é que não importa a letra e se é grega, se é não sei o quê. O importante é saber o conteúdo, saber o que ela significa e saber fazer a conta, entender o conceito, né? Perfeito, Rian. Perfeito. Se os outros colegas souberem isso, eu ganhei meu dia, gente. Professor, uma pergunta. Fala. Então as letras, elas têm um significado ou elas são que nem na matemática que são só incógnitas?
Não, aqui na química elas têm significado, Entendi. tá? Esses símbolos, eles são constantes. Aí Ok. o símbolo... Ah, na química é que nem os filmes da Marvel. Nada que eles colocam é por acaso. Não Eu é? gostei da comparação. Eu assisti um filme ontem à noite, na Netflix, chama Origem Secreta, um filme espanhol. Os meninos que gostam de heróis, assistam, vocês vão gostar. Eu vou colocar aqui no chat. Como é o nome? Ah, tá, você vai pôr. Bem legal. A Netflix está com uns filmes, com bastante filme espanhol, e os filmes espanhóis são bem legais, gente. Tá? Dá uma assistida, vocês vão achar interessante. Eu acho que até quem não gosta de super-heróis vai achar legal. Tem gente que não gosta de filmes de... Assim, eu não tenho Netflix, então eu vou ter que procurar no Google. Ah, Espero que eu ache. tomara. Então, vamos recapitular aqui, enquanto vocês copiam. A gente tem o momento dipolar, que é a resultante, né, das forças. Quando for igual a zero, ou seja, quando as forças se anularem, a gente vai ter uma molécula apolar. Que letra linda! Professora, ali do lado do Mi, ali em cima, é um Tzinho, né? É um T ou um R? É um Rzinho, é um É Rzinho. um Rzinho, tá. Essa aqui é um R minúsculo. Tá? Eu coloquei aqui no meu um R maiúsculo para ficar... Mas eles usam um R... Mas pode ser maiúsculo, gente, tá? Mas não, eles estão usando... Opa. Tem uma perninha compridinha aqui. É um U perneta. Ele tem uma perna mais comprida que o outro. É o P com a parte de cima cortada. O quê? O Mi? O Mi é um Pzinho com a parte de cima cortada. Ou pode ser um P com uma perna mais comprida. Um P não, um U com a perna mais comprida que o outro. Aí vocês decidem. Aí a gente tem quando o momento dipolar, né? Quando o Mi for diferente de zero, então vai ser polar. Então, resumidamente, é isso aqui, gente, ó. Aí a gente consegue saber se a molécula é polar ou apolar pela resultante, né? Aí o que o Marcos falou na outra aula, né? Eu pensei que quando as ligações fossem polares, que a molécula fosse polar. Aí, não necessariamente, né? Se as ligações são polares, mas o resultado é zero, aí a molécula vai ser apolar. Aí eu acho que tá dando para entender melhor, né, Marcos? Sim. Ai, que bom. Vocês já copiaram aqui, gente linda? Sim. Sim? Então, ó. Esse exercício. Então, aí vocês vão colocar exercício, aí exercício 1, não precisa copiar tudo, só que na realidade o que a gente vai fazer? Vocês não precisam copiar o enunciado, mas aqui a gente vai fazer meio que junto. Tem gente que não gosta assim, eu tenho uma amiga que ela não gosta de ver televisão. Ó, vamos aqui, ó. Determine se as ligações a seguir são polares ou apolares e especifique se são iônicas ou covalentes. Isso aqui está bem simples. Então, essa daqui, gente, eu vou montar aqui a fórmula molecular dela, molecular não, estrutural,
Mas acho que nem precisa, né? A H2 é iônica, né? É a E como, Laura? É apolar. Isso. A ligação, ela é apolar, por quê? Porque os átomos são Iguais. Iguais. isso. Então, primeiro, a gente tem a ligação. Essa ligação aqui, a ligação, ela é apolar, certo? Então, ligação apolar. Professor, é para copiar? Na realidade, não precisa copiar o enunciado, mas aqui eu estou dando um exemplozinho para vocês. O que é para vocês fazerem, né? Então, aqui, a primeira substância, que é o H2, é isso aqui. Aí a Laura falou que é uma ligação apolar. Sim, por quê? Porque nós temos que os elementos são iguais, então a ligação é apolar. Então, tá? Ela é covalente também, né, Pro? Olha que coisa mais linda. Isso! Ela é também covalente. Ué, por que covalente? Buguei. Iônica acontece entre quem, Gui? Metais e ametais? Isso. E aqui você tem só a metal. Ah, é verdade. Nossa! Então, a Ai, gente, letra A me está senti aqui. burra agora. Não. Então, aqui, se vocês não quiserem, não precisa fazer isso aqui, não. Tá? Muita coisa, né? Tá vendo? A Fernanda está te ajudando, Gui. Então, a gente tem que a ligação é apolar e ela é covalente. Nesse daqui, tem algum metal? Tem algum elemento que vocês acham que é metal? O Cl? Não. Os dois é ametais, então. Então, se não tem metal, É covalente. não, tá vendo? Deu para entender aqui, gente, o que é para fazer? Sim. Então, aí vocês vão resolvendo as outras letras. Aí vocês vão falar que... Prof, no caso na B ali, ela é apolar, certo? Isso, por quê? Porque não tem tipo... esqueci, mano. É polar, não? É, porque é diferente, não é, Pro? Isso. Eu buguei com o que o Gui falou, mas as meninas me salvaram, é isso mesmo. Então, ó, eu estou colocando aqui a fórmula estrutural, tá, gente? Aí vocês colocam aqui na frente o que é. Professora, então quando for diferente, é polar? Isso. Porque aí um é mais forte que o outro. Entendi. Ô, professora, não sei se eu entendi direito, não. Fala. Quando tiver Porque, ametal e ametal é covalente. Quando tiver algum metal no meio, é iônica. Pelo Isso. que eu entendi. Aí, vai exemplo, o H2 é só o H. Então, ele é apolar. Já no AB é HCl. Então, são dois diferentes. Aí é apolar. Não, é polar, pô. Tá, fala a sua dúvida, Rian. Ou o que o Gui falou te ajudou. né, mas não. Fala a sua dúvida, menino. Porque assim, polar não é quando fica sobrando um elétron e daí fica. Não necessariamente. A gente aqui está falando da ligação, a gente não está falando da substância. Porque a gente tem duas coisas diferentes.
A gente tem a ligação, que ela pode ser polar ou apolar, e tem a molécula, que é polar ou apolar. Aí, o que você está pensando? Você está pensando na molécula, igual a molécula de água, né? Aí você está pensando nos elétrons que estão sobrando lá. Então, na realidade, o que você está pensando é a molécula. A gente está falando da ligação, Rian, tá? Então, aí a gente está vendo aqui, essa ligação, ela aconteceu entre dois átomos iguais. Então, se os átomos são iguais, esse par de elétrons, ele não está sendo puxado para nenhum dos lados, né? Então, a gente não vai ter deslocamento do par de elétrons. Então, a ligação é apolar. Tá? Aí aqui. Agora entendi. Agora entendeu? Aí essa daqui, o que você tem? Que os átomos são diferentes. Então, um é mais forte que o outro. Então, um deles vai conseguir puxar os elétrons com mais força. Então, a gente está falando da ligação, tá? Professora, Fala, Laura. na tabela periódica, os verdes são não ametais, no caso, Deixa eu ver, eu acho que sim. que é a parte do hidrogênio, do carbono. Isso mesmo, Laura. Aí os de amarelo são os metais na minha, que é o lítio. Aí você tem nas duas primeiras colunas, né? A família 1A são os metais alcalinos, família 2A, alcalinos terrosos. Aham. Né? Só que a gente tem todo aquele meião da tabela periódica, aquele rebaixo, aquela parte do meio, eles também são metais. São os metais de transição. Aham. É isso aí. Alguém está com dúvida aqui, gente? Ninguém? Até aí foi tranquilo. Professora, Eu só tô me confundindo se o negócio é metal ou ametal, mas isso aí é só ver na tabela periódica. Já vou adiantar, aqui não tem nenhum metal. Fala, Laura. quando eu tenho duas moléculas iguais e só uma diferente, ela continua sendo polar, né? Polar, no caso. Você está falando dois átomos diferentes? Qual que você está falando? Na D, 2 de oxigênio e 1 de carbono. Ela Então, é polar. Então, a gente está falando da ligação. Então, a ligação, ela é polar. Tá? A gente não está falando da molécula, não. A gente está falando da ligação. Então, é aquilo que você falou, Laura, quando tem forças diferentes, então, aí você vai ver... Você vai ver essa ligação aqui. Aí, quem está puxando os elétrons? Mesmo que a gente não soubesse, né? No caso, o oxigênio é mais eletronegativo, os elétrons vão nessa direção. Mas se a gente não soubesse, a gente vê o quê? Que o oxigênio é diferente do carbono. Então, toda vez quando é diferente, a gente tem o quê? Uma ligação polar. Você quer perguntar alguma coisa, Vitor? A D é apolar, professora? A ligação é polar. Ah, tá. Tá? É que assim, na letra A gente tem que as duas letras são iguais. Então, a força é a mesma. Então, apolar. Aqui, o que, que você tem? Os átomos são diferentes, né? Então, são diferentes, as forças também são. Então, para ser polar, são átomos diferentes. Tudo bem, Vitor? Tudo certo. Então, tá. Deu para entender também, Laura? Sim, Pro. Tá. Então, Caio, Fernanda, Ingrid, Isabelle, Marcos, Matheus, Pietro, Rebeca, Lian. professora. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Uhum. Adoro. Eita, gente. Roubei 3 minutos da vida de vocês. Então, faz assim, gente linda. Vocês... que a gente já começou a fazer, né? Aí vocês terminam esse exercício. Eu vou colocar lá no Google Class. Vou fazer igual a Fernanda. É que assim, a gente se conversa, né? Então, o que eu estava colocando atividade para todo mundo. Não, vou colocar só para vocês. Eu vou colocar nominalmente. Faz assim um favor para mim.
coloca o número de chamada no chat, por favor, gente linda. Aí vocês vão colocar as anotações de hoje e esse exercício. A gente tem mais, mas a gente faz na próxima aula, na sexta-feira da semana que vem, tá? Aí, sexta-feira da semana que vem, a gente só faz exercício. Mas o legal é que vocês já conseguem responder a atividade que eu postei segunda-feira. Tá? Ela tá bem simplesinha, gente. Tá facinha de tudo, vocês vão ver. Eu acho que foi a atividade menos complexa que eu fiz nesse ano. Ô, Pro, pode imprimir e colar no caderno? A atividade? Faz Isso. assim, não cola não cola no caderno por enquanto, pode imprimir, Fê. É que assim, eu não sei se no retorno vocês vão ter que entregar essas atividades para a gente. Ah, Tá? Então eu acho melhor não colar no caderno, mas pode imprimir sim. Tá? tá bom, então. Então, gente linda, beijo. Beijo, Pro. Então, Tchau. professora. tchau. Até sexta-feira que vem, gente. Tchau, professora. Tchau. Me diverti hoje com vocês. Tchau, Tchauzinho. professora. Tchau, tchau, meninos. A gente vai ter eletiva agora. Aí vai ter apresentação. Eu vou colocar no grupo de eletiva. Vai ter as apresentações. Tá bom, tá bom. Então, beijinho. Beijo. Tchau, professora. Tchau. Vou parar de gravar. Tchau, Pro.